Rádio Rock Esportiva. Agora entra em campo a equipe que bate um bolão. Fique ligado na melhor transmissão. Equipe Rock Esportiva. Muito boa noite para você sintonizado conosco aí em facebook.com/Rock Esportiva, também através das páginas da Simbralo Eventos, da Multifísio Fisioterapia, do São Carlos em Rede e do Grupo Comunicação e Pesquisa da UFSCar. Chegamos, hein? Com a live desta quinta-feira, dia 23 de julho de 2020, para falar muito sobre futebol brasileiro, sobre seleção, sobre o futebol europeu. Muitos assuntos nesta noite. E você que está aí no seu 4G, por favor, ligue o seu Wi-Fi, senão não vai carregar a live de hoje. Live pesada, a Rock Esportiva hoje, com 3 convidados super especiais conosco nesta noite. Fábio Aurélio e Edu Schmidt, 2 ex-jogadores aí da equipe do São Paulo, que fizeram história também no futebol europeu. Neto Genovez, nosso amigo aqui de São Carlos, que também foi jogador, jogou também na Europa. E hoje também os 3 fazem parte aí da NG Soccer. São os nossos convidados já conectados conosco nesta noite de Rádio Rock Esportiva mais uma vez. Antes da gente começar a chamar os nossos convidados, compartilhem, comentem a nossa live, enviem perguntas aí aos nossos convidados nesta noite que a gente vai repassar aqui com o maior prazer do mundo. E agradecer a todos vocês pela ótima audiência que tivemos ontem no jogo entre Corinthians e Palmeiras, a nossa volta também cobrindo jogos aí no Campeonato Paulista, no Paulistão 2020. Então, já para iniciar o nosso bate-papo, meu irmão, meu amigo, comentarista Rádio Rock Esportiva,
Ednelson Simonetti. Dinho, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Rafa. Boa noite ao Neto, ao Fábio, ao Edu. É uma satisfação muito grande aqui estar com esses monstros aí, né, para bater um papo aí. Eu tenho uma história assim com cada um deles aí, que eu vou contar no decorrer aí da live aí. Cada um uma particularidade aí. E o mais legal, né, dos três, além da competência, é a parte solidária deles, né? Então eu fico bastante feliz assim, tá podendo dividir essa live com pessoas desse calibre aí, Rafa. Hoje é um dia histórico para a Rock Esportiva. Diga-se de passagem, como diz aí o outro, né? Uma live histórica nessa noite de hoje. Neto, seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite. Boa noite, Rafa. Boa noite, Ednelson Simonetti, o nosso Dinho. Um prazer imenso estar com vocês. Me sinto muito honrado aí de estar não só com os meus sócios e amigos de muito tempo, mas de estar com vocês, batendo papo e participar um pouco dessa maravilhosa rede de comunicação que vocês fizeram dentro de São Carlos. Obrigado por aceitar o nosso convite, viu, Neto? E eu tenho história com o Neto, depois a gente vai contar lá do tiro de guerra, rapaz. Eu não sei nem se ele vai lembrar, mas me salvou no tiro de guerra uma vez. A gente vai contar daqui a pouquinho também. Fábio, boa noite. Obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo, Fábio. Boa noite, Rafa, Ednelson, meus irmãos, que eu posso chamar assim. É um prazer estar aqui com vocês, todos aí os ouvintes, pessoal que acompanha a Rádio Rock Esportiva, e é um prazer todo nosso de poder estar nesse bate-papo aí agradável com vocês. Obrigado, viu, Fábio? Edu, seja bem-vindo, meu amigo, boa noite. Obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, Rafa, Ednelson, a todos os ouvintes da Rádio Rock Esportiva. Faço as palavras dos meus irmãos, as minhas. É um prazer enorme estar participando com vocês aí do programa e espero que a gente possa passar um tempo legal aí com todos os ouvintes. Vamos sim, com certeza. O pessoal chegando, muita gente já na nossa live aqui, enviando. Ó, o Luiz Fernando dos Santos, grande Luiz, hein? Grande Luiz Fernando. Grande voadora! Campeão mundial do salto em altura, Luiz. Tá aqui, ó. Esse tem história, hein? Esse tem história. Esse tem. Tá lá no Corinthians. Grande jogo ontem, viu, Luiz? Parabéns aí para todos vocês. A performance do Cássio ontem é espetacular. E tem o trabalho de vocês aí, com certeza. Tá mandando aqui, ó, live com pessoas sensacionais e muito conhecedores do futebol. Tá mandando o nosso amigo Luiz aqui. E boa noite a todos vocês também. O Julião Cominotti, preparador de goleiros do Grêmio São Carlense, conosco também. Mandando boa noite a todos. Grande abraço. Quem mais aqui? A Lisângela da Ladeia, esposa do Gui, né? Do Gui da Ladeia. O Gui também nos assistindo aí, nos acompanhando. Um abraço, viu, Gui, para você aí, para Lili, aliás. Tá mandando um abração para todos aqui. Será que batem bem na bola? Sacanagem, Gui. O único que bate bem na bola pro Gui sou eu, porque ele que me ensinou, então ele fala que eu bato bem na bola sempre. Não, bate mesmo. O Yamada que o diga, né, Neto? O Yamada tá procurando até hoje. O Galo Churrasqueiro tá conosco, o Hugo Santos. Eita, Galo. Tá, não perde Aí um, sim, tá sempre junto. O Galo aqui, foi meu colega. Falando de Galo escola, deu até fome, cara. Falando Galo deu até fome. Pô, pesada tá a audiência aí, pô. Nós aqui nada, mas essa audiência aí sempre tá de qualidade. O Galo foi meu colega de escola também, cara. Gente boa pra caramba. Tá sempre Nota conosco 10, nas Galo. nossas lives, cara. Um abração, viu, Galo? Pra você e pra todos aí. Dinho, as honras são suas aí, meu amigo, pra você iniciar o nosso bate-papo hoje. Porra, é responsabilidade grande, né? Eu quero abrir falando com o Fábio, só lembrar uma história. Aqui em São Carlos, todo mundo jogou com o Fábio Aurélio. É incrível isso. Todo mundo jogou com o Fábio Aurélio, todo mundo era titular, o Fábio Aurélio era reserva. Né? É incrível como que tem essa resenha aqui na cidade. Né? Mas assim, eu não joguei profissionalmente, não joguei em clube, nada com o Fábio. Jogava no Campinho da Grécia. Ele deve lembrar onde é a UPA da Vila Prado hoje. Exatamente. Né? E numa das vezes que a gente estava jogando, a gente deu uma trombada. Eu estava jogando no gol, a gente deu uma trombada. Eu não sei se você vai se lembrar disso.
E eu fiquei meio desnorteado, né? Ednelson. Oi. O Neto pode responder. Desculpa te cortar, cara, mas quando você falou lá, não sei se você vai lembrar, olha, é quase 100% Ednelson, você não que conhece o a Fábio figura, não vai Ednelson. lembrar. Mas continua, desculpa aí te cortar, brincadeira. Então eu vou lembrar ele. Nesse dia, assim, eu jogando no gol, eu dei uma trombada com ele, né? E aí eu bati a cabeça e tal. E o Fábio, né, a molecada não tá nem aí, o jogo continua, né? Enquanto eu fiquei de fora, entrou um outro menino no gol, o Fábio ficou ali do meu lado, né? Super preocupado comigo, perguntando, tá tudo bem mesmo, pedindo desculpa, né? E assim, me marcou isso daí, porque naquela época, todo mundo criança, 10, 12 anos, ninguém pensava nisso, né? E assim, e a maturidade dele nessa idade, cara, em chegar e ficar preocupado com uma pessoa assim, né, que mal conhecia, numa trombada, né, jogando futebol, e ele ficou o tempo todo do meu lado. Isso daí eu conto para os meus amigos até hoje, isso daí. E tempos depois, passando alguns anos, eu vi na TV o jogo acho que sul-americano ou mundial, eu vi Fábio Rodrigues, eu falei, eu conheço esse cara. Não me é estranho, né? E assim, a hora que deu a câmera focou, eu vi que era o Fábio. Cara, eu fiquei muito feliz, assim, em ver que ele tinha seguido carreira, né? E mal sabia eu que ali estava começando uma história fantástica, né? Então, Fábio, assim, eu queria só te perguntar, se eu contei essa história toda, assim, só te perguntar, como que foi, assim, sua infância, cara, até chegar no São Paulo? Ai, cara, legal essa história aí. Infelizmente, eu não tenho lembrança nenhuma com relação a essa situação. Normal, Lembro sim, né, normal. das horas que eu passava ali jogando bola e tal, mas nada, não nesse caso especificamente, né? Que bom que hoje você tá podendo me lembrar desse episódio aí. E feliz que tenha acabado bem, né? Que por isso estamos aqui hoje conversando e tal, relembrando esse fato, que me alegra. Mas minha infância se baseou muito nisso, cara. Eu estudei no Jesuíno de Arruda, né? Que eu morava ali pertinho, do lado. E passava praticamente, ia na escola de manhã, depois à tarde, se eu não voltava para a escola, se eu não tivesse treino, né, no São Carlos Clube, que a gente treinava na época 3 vezes por semana, eu estava na escola jogando basquete, jogando vôlei, jogando outro esporte, handball, ajudando as professoras de educação física, então estava sempre metido no esporte. Sempre gostei, assim, né, independente do futebol, que era a paixão, né, primeira, mas eu estava sempre ativo, sempre praticando esportes, não era na escola, no clube, era na rua, no asfalto, ali na Grécia. Então, a minha infância foi muito isso. Eu comecei, na verdade, nas escolinhas da EMEI, aqui em São Carlos, com 8 anos. Meu pai me levou lá no Rui Barbosa para treinar com o Patrizzi. E ia lá também 3 vezes por semana. Aí depois, acho que por volta dos 10, 11 anos, se eu não me engano, aí acabaram as escolinhas da prefeitura. Aí eu fui no Paulistinha, né, que não tinha outro lugar, fui pro Paulistinha, fiquei 1 mês no Paulistinha, aí eu encontrei um amigo meu, o Paulinho, o Neto e o Edu sabem quem são, Paulinho Macedo, encontrei ele na rua, ele falou assim, o pessoal tá lá no São Carlos Clube, tal, você não vai lá com a gente e tal, e eu conhecia todo o pessoal da EMEI ali, e aí fui pro São Carlos Clube. Então deixei o Paulistinha, acabei tendo essa passagem curta lá de 1 mês, e fui para o clube, lá e com o Thomas, com o Guilherme Meladea, com todos os meus amigos lá que eu conhecia já também a maior parte. E ali até os 13 para 14 anos, que a gente ganhou um campeonato regional em cima do Rio Branco de Americana. Né? Aí depois da final, eu e mais 3, 4 jogadores fomos chamados para fazer avaliação lá no Rio Branco. Ficamos começo de 94, acho que foi janeiro de 94, lá em avaliação, fomos aprovados, só que nossa liberação estava no São Carlos Clube. Aí, enquanto estava esse processo de conseguir liberação, que o pessoal falou, consegue liberação que vocês podem voltar já para o alojamento, tal, que está tudo certo. Viemos para cá, nesse meio tempo que a liberação não saía, meu padrinho, o José do Prado, que vocês devem conhecer também, provavelmente, que tinha me conhecido nas escolinhas da prefeitura, ainda com 8, 9 anos, e meio que
que me adotou ali futebolisticamente, né, como São Paulino, sempre me acompanhava, me levava muitas vezes nos treinos. E eu fui falar para ele, eu falei, ó, padrinho, eu fui aprovado lá no Rio Branco de Americana, tô indo para lá e tal, peguei a liberação do São Carlos. Aí ele falou assim, não, peraí que eu vou contactar com o pessoal lá de São Paulo, que ele tinha muita entrada no São Paulo, o pessoal quando vinha para cá na Copa São Paulo, tudo, ele fazia meio que sala pessoal aqui, organizava as coisas. E ele falou com o Nelsinho, que era treinador do infantil lá de São Paulo, falou, meu afilhado foi aprovado no Rio Branco, vocês não querem dar uma olhada nele? Então, nesse meio tempo, eu estava com a liberação, tudo acertado no Rio Branco, ele conseguiu essa avaliação para mim, então eu falei assim, vou para lá, se não der certo, só pegar a liberação e me apresentar no Rio Branco, que estava aprovado. Então, foram 2 jogos em Vinhedo, uma sexta à tarde e um sábado de manhã, joguei meio tempo na sexta à tarde, sábado de manhã joguei o jogo todo, já no meio do infantil de São Paulo. Acabou os 2 jogos, ele falou pro Zé do Prado, que me levou nesses jogos, falou, vai dar samba, ele tá indo com a gente lá pro Morumbi. Então, dali eu já montei no busão e fui para São Paulo. Então, nunca mais apareci no Rio Branco. E ali já começou, assim, de sopetão, assim, essa minha ida pro São Paulo. Estão te esperando até hoje no Rio Branco, né, Fábio? E esse torneio lá em Vinhedo era aqueles que o Luciano do Vale patrocinava? Eu acho que era amistoso só. Acho que tinha foram alguma dois amistosos. Esse campeonato que o Luciano do Vale fazia foi um ano seguinte. Ah, entendi. Começou o ano seguinte. Chegou a jogar esse, Neto? Não, eu sou da mesma idade que o Fábio, né? E aí era um ano mais velho, mais novo que a gente. Ah, bacana. Pessoal, na nossa live aqui, ó, o Alessandro Piovani, o baixinho, tá mandando aqui, quero o Passat azul do seu Zé do Prado, cara, que levava o Fábio lá pros treinos do conhecia. Esse eu joguei, viu? viu? Jogava muito contra também na Fabra, o baixinho era da Fabra, a gente jogava muito contra também. Depois jogamos junto, temos umas histórias boas também com o baixinho. Esse eu tive o prazer de jogar junto com ele. Eu, né? Porque eu não joguei nada, pra falar a verdade. Eu brinquei com ele. Jogava na escola, estudava na mesma escola que eu. Baixinho batia bem, viu? Gostava de dar umas pancadinhas no tornozelo, viu? Batia. Senti bastante umas pancadas no tornozelo do Baixinho. Gente boa. Eu gosto muito dele. Um abraço, Baixinho. Um abração pra ele. Daniel Correia Destro, só os mitos, tricolor. Estamos aqui empatando com o Bragantino. Tá acompanhando o jogo, um olho na live, um peixe, outro no gato aí, né? Aqui também, estamos acompanhando aqui Botafogo e Guarani também, né, Neto? Estamos de olho aí, né, Neto? Eu tô aqui, ó, um olho no gato, outro no peixe. Tá parecido aqui, mas tá difícil, viu? Não vou mentir, não, tá difícil. Tá difícil. Mas o Daniel, só para passar, o Daniel, acho que todo mundo sabe, ele é meu cunhado, né? O Daniel salva muito a gente aqui em várias situações aí que a gente acaba fazendo por conta de ser rápido, né? As documentações e tal. O Daniel sempre ajuda e fica aqui no agradecimento em público. Que bacana. Precisa ficar também uma ressalva do gol mais bonito lá em Jaú. Fábio, não fala isso. Tenho que lembrar esse episódio, né? tenho que lembrar. O gol mais bonito lá em Jaú. Tá aí o autor dele, Daniel Destro. Daniel, verdade. Boas recordações Jaú traz pro Dani. Para vocês, porque toda vez que eu vou na minha casa, na casa dos meus pais, ele tá lá, ele conta essa história. Eu não aguento mais. Não tem um vídeo pra gente colocar aqui um dia? Cara, acho que graças ao bom Deus, não. Senão, ninguém ia suportar esse cara. Não, mas o engraçado é que quando ele entrava no Futeba, ele jogava 5 minutos, que ele falava, cara, eu sou consciente, 5 minutos pra mim. E ele entrava e acabava fazendo a diferença muitas vezes, né? É legal isso aí. E fazia mesmo, hein? Fábio Luquezzi aqui, ó. Quem mais? O Marcos Souza, o Gilberto Correia, o Adenilson Espósito. Renato na telinha conosco aí também. Um abraço pro Natela. Rui Francisco de Melo Júnior. Paulo Sanches, uma galera, gente. Wagner Druns, o Juninho Cândido. O Wagner Sanches aqui, ó, abraço aos craques, o Neto, o Fábio Aurélio, ao Edu. Quem mais? O João Juninho é uma figuraça, esse menino aí é uma figuraça. Esse Juninho é o nosso bom dia. Bom dia. Bom dia. Boa noite, Juninho. É um fenômeno esse menino, cara.
Muito bonzinho. José Luiz Jampá, o João Vitor Souza, o Alessandro Provando, baixinho aqui de novo. O Denis Santos também. Rafael Denis da Digital, que está com a camisa. Ah, muito bem. O Denis, lá da Digital e Companhia. Um abração, viu, Denis? O Denis, hoje aqui a gente é sem clubismo nas lives, né? O pessoal sabe que eu torço pro Corinthians, mas aqui Rafa, não podia ser diferente. Essa camisa do Ednelson, nosso parceiro. E tá aqui, dando com muito azar, gosto, Rafa. a gente 2 a 1. coloca. Virou, velho? Tá dando Exatamente. 2x1 pro Bragantino. Putz, agora vai sobrar pra mim essa história, viu, Neto? Ah, eu não quero nem ver. Vai sobrar pra você, Rafa. Você não tem nada a ver com a história. Tem nada a ver, velho. Mão de pântano. Eu tenho certeza que é o Fábio e o Edu que entraram na live e deu azar. Tenho certeza. Não, eu tô de pantufa. Ô, Neto, eu queria que você falasse também do seu início como jogador. Como é que foi esse início para você, as dificuldades que você teve lá no comecinho da tua carreira aqui em São Carlos, Neto? Na A verdade, dificuldade dele era o jesuíno, só essa. Minha dificuldade chama Fábio Aurélio. Esse cara chato, cara. Eu aguento ele faz tempo, viu? Na verdade, sim, a minha história é muito parecida com a do Fábio, né? Que eu comecei ali na EMEI também, lá no como é que chama, Fábio? Rui Barbosa. No Rui Barbosa. E aí depois eu saí, fui pro Paulistinha. Minto, fui pro São Carlos Clube, aí depois do São Carlos Clube eu fui pro Paulistinha, né? E do Paulistinha eu fui pro Guarani, de Campinas. E aí começou os meus problemas, né? E até um ponto que eu, particularmente, desde o meu início, assim, como saída de casa, eu encontrei algumas dificuldades, né? Que não seria dentro do campo, né? Seria fora dele. E daí, partiu até daí a ideia de futuramente ser um empresário ou abrir uma empresa que mexesse com esse segmento, né? Então, do Guarani, eu saí do Guarani fiquei um ano no Guarani, depois eu fui para São Paulo, foi onde a gente conheceu o Edu, né? E o Edu, malandramente, diga-se de passagem, ele só quis amizade comigo, com o Fábio, porque ele queria namorar a irmã do Fábio. É que eu precisava de um pretexto para vir para São Carlos, cara. Precisava de algum álibi, alguma coisa para vir. Você já viu um cara que mora em Jaú, preferia vir para São Carlos ou passear na nossa casa do que ir na casa dele em Jaú? Tem alguma coisa estranha nessa história, né? Que inocente paixão, a gente era, né, Neto? Não, só nós, Fábio, só nós, enfim. Amizade, pô, amizade. E foi ali que a gente se conheceu até, e depois eu trilhei aí uma vida completamente diferente da dos dois, né? Vim aqui pro Grêmio São Carlense, depois do São Paulo, e fui vendido depois pro Corinthians, do Grêmio pro Corinthians, e reencontrei os dois em São Paulo, a gente, obviamente, dentro do que podia fazer, a gente ficava sempre juntos, e segui minha vida, né, cara, com uma tribulação muito diferente da deles. O Fábio e o Edu, assim, eu sempre admirei muito os dois pela determinação que os dois tinham, a consciência de que eles precisavam abrir mão de muita coisa, e mais do que isso, o equilíbrio, né? O equilíbrio emocional, que foi sempre uma coisa muito difícil para mim, e já para os dois eles conseguiram achar esse equilíbrio mais rápido, e consequentemente amadurecer muito mais rápido do que eu, né? E isso foi a consequência da vida, né? Hoje você vê aí a linda história que tem os dois, e eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte da história deles hoje e ter uma participação legal dentro da história deles dentro de campo, porque sempre, mesmo eu em outros clubes ou em outros países diferentes, a gente sempre dava um jeitinho de nos vermos e matar a saudade. Você teve uma lesão muito séria, muito jovem também, né, Neto? Com 18 anos, né? Na verdade eu tive algumas, né, cara? Foram uma seguida da outra, assim, e me complicou bastante, é bem verdade. Mas eu, sinceramente, o tempo vai passando, né? A gente vai amadurecendo, a gente vai analisando as coisas como é que era. Mas as próprias lesões minhas é uma coisa bem, bem legal, assim. As minhas próprias lesões era muito por uma questão emocional, sabe, Rafa? A gente se pressionar. Quando eu falo emocional, não é que o cara é manhoso, ou isso, ou aquilo. Não é isso. É uma questão de você se cobrar de uma forma muito alta,
e essa cobrança ser tão excessiva ao ponto de você não conseguir desenvolver o que você sabe dentro de campo. Então, para mim, cada jogo, cada treino era um absurdo que eu fazia com a minha cabeça, sabe? Então, consequentemente, estourava músculo toda hora, lesões assim que a gente até brincava quando eu jogava, só o Neto consegue machucar desse jeito. Mas é tudo por conta da excessiva cobrança e acabou atrapalhando bastante minha vida. Uma dessas lesões aí me salvou do tiro de guerra. Conta essa história aí. Você vai lembrar que você se apresentou no tiro de guerra? Você tinha uma cicatriz no joelho, né? De uma das cirurgias. Você tinha operado o joelho. Recente operada. E a gente entrou, cara. Eu confesso que eu não te conhecia na época. Eu acompanhava tudo futebol assim, do Grêmio e tal, mas na hora eu não me liguei que era você que estava ali junto comigo, na verdade. Porque eu estava tão nervoso para buscar uma saída para escapar do tiro de guerra, velho. Porque eu tenho tamanho, tudo, né? Tá na live aí. Se alguém quiser reclamar do tiro de guerra, fica à vontade. Aí já passou mesmo, não tô nem aí. Já foi. E aí um amigo meu fazia o tiro de guerra na época, ele é um ano mais velho que eu. É aí que começa a corrupção no Brasil. Cara, aí tem uma parte chata disso aí mesmo. E aí ele falava assim pra mim, Rafa, você não vai escapar, velho. Eu já passei seu nome pro sargento e não tem jeito. Você tá no tiro de guerra ano que vem. Traíra, velho. E aí a gente entrou na sala do exame médico juntos. E aí ele fez uma roda, né? E falou assim, alguém aqui fez alguma cirurgia e tal? E eu falei, cara, o que eu vou falar pra esse cara? Eu não tenho um ponto, velho. Eu tenho ponto de arame, de rasgar enxerga, de molecada, não tem cirurgia, né? Vou falar o que pra esse cara? Aí vai o Neto, eu operei o joelho e tal, e mostrou a cicatriz e tal, e eu fiquei olhando pro Neto assim, cara. E eu lembrei do traço talassêmico, da talassemia, que eu tenho. Mas, assim, graças a Deus, eu nunca precisei tomar remédio e nada. Mas alguém tem alguma coisa aqui? Aí eu levantei o braço. E aí ele veio. Ele veio e me perguntou, e você, o que você operou? Eu falei, eu não operei nada, mas eu tenho talassemia. Você tem o quê? Eu tenho talassemia. Cara, ele pegou aquele livrinho, o Neto vai lembrar, ele tinha um livrinho que ele marcava no crachá nosso. Você lembra um código, Neto? Lembro. Cara, esse cara procurava no livrinho e não achava, velho. Eu comecei a suar. Você suando. Eu suando já. Aí ele, mas não tem isso aqui. Eu falei, tem, é do sangue, dá uma procurada aí que tem, velho. E ele achou, cara. Eu lembro até hoje, ele botou B2 assim no meu crachá. E fomos nós embora, eu, Neto e mais um, escapamos do tiro de guerra naquela hora. Tchau, em berço, pagamos a taxa, né, Neto? Voltamos para jogar bandeira até. Juramos a bandeira, E quando eu passei para pagar a taxa, o meu amigo estava lá dentro e ele não se conformava, né? Falei, tá aqui, Serjão, ó. Esse aqui, velho. Então, chama Neto... de novo aí que aqui já tô livre. O Neto fez eu ganhar um minutinho ali de pensamento rápido na conversa dele com o sargento que eu consegui escapar do tiro de guerra. Bom. É nóis, velho. Bom. Tamo junto. O Neto é mitológico. Mitológico, Osmar. Eu já não tive essa sorte, Rafa. Você fez? Eu já não tive essa sorte. Eu trabalhava, né, durante o dia. Aí eu falei, vou me matricular na faculdade à noite, né? Mas só matricular também, não ia pra faculdade, né? Vou me matricular à noite, daí é lógico que os caras vão me dispensar. Aí no dia que eu fiz, o sargento falou assim, se tem alguma coisa que te impeça, tal, não sei o que. Eu falei, eu trabalho durante o dia, faço faculdade à noite. Ele falou, não tem problema, tem instrução das 6 às 8. Além de tudo, eu acordava cedo ainda. Caramba. Aí além de tudo, eu acordava 5 horas da manhã. Não, escapei, velho. Neto, é nóis, velho. Não tem jeito. Tinha que meter aquele pé de pato. Não, eu tenho. Olha como que eu piso torto. Ó. Não dá. Cara. Dinho, você, meu amigo. O Edu, você saiu do 15 e foi direto para o São Paulo, foi isso? Teve também uma... Vou contar um pouco aí, rapidinho. Eu sou intruso aqui, né? Como o Neto já bem colocou, sou de Jaú. E até meus 9 anos eu costumo dizer que eu sou pé vermelho, sou do mato, da roça. Eu morei numa zona rural, meu pai trabalhava com aqueles caminhões levando cana para as usinas, e eu só fui para Jaú porque houve uma falência ali na fazenda, e nós fomos obrigados a sair, meu pai ia buscar outro trabalho, e aí nós fomos para Jaú.
Comecei a jogar em times da cidade, campeonatos ali dentro de Jaú mesmo. E com 14 anos, os meus amigos, eu tinha um vizinho que era goleiro do 15 na época. E os meus amigos falaram com ele para ele tentar uma avaliação para mim no 15 de Jaú. E eu me lembro que com 14 anos eu fiz essa avaliação com os juniores. E os juniores eu lembro que estava o Edmilson já nos juniores do 15. E eu fui muito bem, fui aprovado. E aí foram anos bem bacanas ali no 15 de Jaú. Todo mundo sabe a tradição que o 15 tem, né, na revelação de jogadores. E aí foi um processo bem legal. E no segundo ano meu de 15, eu fui emprestado para o Mojimirim, ainda sendo infantil, porque alguns jogadores vieram do Mojimirim, o profissional do 15, para a disputa daquele paulista, e eu fui para lá. E fiquei pouco tempo no Mojimirim, porque eu cheguei a jogar, estrear, fui muito bem. Uma semana de Mojimirim, o cara deu a faixa de capitão e a 10 para mim. Falei, pô, tô bem, viu, cara? Louco Cheguei esse cara, bem aqui. louco, completamente. Só que assim, no ano anterior, que se fazia muitos jogos preliminares do time principal, né? Num desses jogos, o José Poi, que era o treinador do 15 na época, e também ex-treinador de São Paulo, ex-jogador de São Paulo, me viu jogar. E quando ele se apresentou no ano que eu tinha ido para o Mojimirim, ele chegou no clube e falou, pô, cadê aquele menino assim, assim, assado? Ah, não, tá no Mojimirim. E aí ele pediu a minha volta, eu voltei, comecei a treinar com o 15. Foi no ano que o 15 subiu para a Série A1. E aí o elenco era muito bom, tinha alguns jogadores do São Paulo, tinha o Evair, que tinha jogado no Bragantino, aquele volante, e jogadores bem experientes. Foi um aprendizado muito legal enquanto durou, foi pouco tempo até eu fazer essa transição para o São Paulo, que foi o próprio José Poi que me indicou, né? Ele era conselheiro de São Paulo também, e assim, costumo dizer que ele foi o meu pai assim, no futebol, me ajudou muito. E aí eu fui para São Paulo emprestado, fiquei um ano emprestado, as coisas aconteceram de forma muito positiva, muito rápido, né? Com 2 meses de São Paulo eu peguei seleção brasileira junto com o Fábio, e aí o São Paulo levantou a opção de compra, e aí fiz toda a base no São Paulo até chegar no profissional. Muito bem, 20 horas e 51 minutos. Deixa eu dar uma passada aqui mais uma vez. O Jairo Ginha aqui mandando um abraço a todos. Joguei com esses meninos aí, ó. Abração para esses feras. Tá mandando o Jairo aqui para vocês. Abraço, Jairo, abraço. Valeu, Jairo, abraço. Mireia de Oliveira também tá mandando boa noite aqui para todos. O Celso Francisco. Essa aqui manda na casa, Ah, é verdade, pô. É verdade. É a chefe. Faz continência aí, não fizemos tiro, mas faz continência aí, viu? Apanha depois. O Fernando Landgraf está conosco também, o Rodrigo Sotrati, o Carlos Biro. E a minha mamãe também, Dona Luzia, tá ligadinha lá, em quarentena, tá isolada lá. Pô, um beijão pra ela, pro meu pai e seu Pedro lá, estão ligadinhos aí, tá em quarentena 4 meses, cara. Pô, não é fácil não, hein? Mas vai passar, mãe. Fé em Deus aí que vai passar. Ô, Fábio, queria que você falasse daquela final, né, cara? Que eu acho que foi em 97, você jogar aquela final de Campeonato Paulista e fazer o gol, né, no empate do São Paulo, naquele jogo contra o Corinthians. Como é que foi para você jogar aquela final com 17 para 18 anos, Fábio? Aquele momento ali foi marcante demais, né? Eu tinha subido ali, né? Na verdade, eu subi com o Muricy, se não me engano, foi no final de 96, no Brasileiro ainda, contra o Santa Cruz, minha estreia, entrei 15 minutos. Aí depois estava ali, né, naquela transição ainda, alguns jogos eram convocados, outros não, né? E no ano seguinte começa o Paulista, o time não começa muito bem, o Muricy acaba caindo e assume o Dario Pereira, que tinha sido nosso treinador no Juniores.
E então ali o Dario começa a ganhar os jogos. Se não me engano, ganhamos 7 jogos seguidos assim e chegamos no quadrangular final com chance, né? Quadrangular final com São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos. Aí nosso primeiro jogo era contra se eu não me engano, não lembro se foi contra o Santos ou o Palmeiras agora o primeiro. Chegou contra o Palmeiras, a gente ganha. Aí a semifinal contra o Santos, semifinal não, que era quadrangular, né? Eram os 3 jogos, assim. Só que o Corinthians, o empate era do Corinthians. Então, nosso primeiro jogo foi contra o Palmeiras, ganhamos. Aí contra o Santos também ganhamos. Eu entrei no final no jogo contra o Santos no segundo tempo, participo de uma jogada que ocasiona um pênalti, que a gente acaba ganhando no jogo ali 2-1. Aí depois, para a final contra o Corinthians jogava pelo empate, mas era o último jogo contra o Corinthians. Tinha muito aquela dúvida, né, nos bastidores, assim, se o Dario ia jogar comigo, porque eu tinha até entrado no meio campo nesse jogo contra o Santos, nem de lateral foi. Porque o Serginho eu meio que conectava bem com o Serginho ali, né, o Serginho apoiava, eu fazia a cobertura dele e tal, o Dario Pereira usava nesse esquema assim. E ficou aquela dúvida, se jogava eu, se jogava o Marques, se jogava eu, se jogava o Marques. Aí tem um outro padrinho no futebol nosso, assim, o Edu sabe quem que é, o Neto também conhece, o Mauro Bravo, né, que é um São Paulino lá de São Paulo, e ele era muito amigo do Dario, da época que o Dario jogava, ele era chefe de torcida lá no São Paulo, era aquele torcedor fanático assim mesmo. Aí depois o Dario parou, ele ficou muito amigo do Dario, então ele estava sempre no CT, conversava com todos nós que eram os garotos ali da base que tinha subido, e o Mauro acompanhava ali aquela transição. E ele, antes dessa final aí, nesse jogo, tava essa dúvida se jogava, se não ia jogar, se não ia jogar. Ele falou que sonhou na véspera do jogo, sonhou que eu jogava e que eu fazia um gol. E ele, depois da final, né, eu falei com ele, né, ele me contou. Porque ele mandou um papelzinho pro Dario falando de quem devia jogar, como que eu deveria jogar, que ele tinha sonhado que eu tinha jogado e ia fazer o gol. E eu não sabia, né? Fiquei sabendo, depois ele me contou, depois da história. Então, o Dario optou por mim para jogar aquela final, no lugar do Marques. Então, eu lembro como se fosse hoje, assim, né? Subir no túnel ali para entrar no campo. Né? A hora que você sai ali, tá no nível do campo, já você começa a caminhar, parece que você já não tá pisando no chão, né? Aquela cena de filme, assim, né? Parece que você tá flutuando, assim, né? 60 mil pessoas, tava o estádio lotado, primeira final com 17 anos. Tava, tipo assim, caramba, e agora, né? E agora? O que vai acontecer? É a chance, né? Nossa, aquele frio na barriga, assim, tomava conta, assim, né? Falava assim, nossa, eu preciso voltar para a terra, né? Senão não vai sair nada, né? Mas aí foi começo, o juiz apitou o jogo. Uma vez que eu peguei na bola, que eu dei um passe, acertei. Aí dei outro passe, acertei. Aí parece que você voltou a pisar o chão de novo, né? Aí eu me senti no chão. Aí me senti confiante e pude desfrutar mais do jogo, desfrutar do momento, né? É uma coisa muito também atípica, né? Que foi ali no começo do segundo tempo, que nós começamos perdendo 1-0, o gol no final do primeiro tempo pelo André Luiz, lá naquela bola que desvia e engana o Rogério. E no comecinho do segundo tempo, um cruzamento do Cláudio, uma coisa que não era acostumado a fazer, né? Cabecear, lateral esquerdo, né? Não treinava muitas vezes finalização nesse sentido. Eu consigo ganhar um impulso ali, ganhar do Fábio Augusto, se eu não me engano, lateral do Corinthians, e acerta aquela cabeçada ali que nem eu acreditava, né? E ali foi só festa, assim, né? Eu lembro todo mundo careca, que a gente, Rogério, Bordon, toda a molecada ali tinha raspado a cabeça por causa daquele momento que a gente tinha 7 jogos com vitória, chegado no quadrangular final, para final. E eu ainda de aparelho, então essas imagens aí marcaram muito, assim, né? E esse momento, esse gol, apesar de não ter nos dado aquele título, mas para mim me deu muita confiança e notoriedade ali, né? Naquele começo no profissional de São Paulo, né? Que me ajudou muito na minha sequência depois. Acho que talvez tenha esse gol aí, eu tava na arquibancada, foi emocionante mesmo. Viver ele ao vivo, né? E pro Fábio, que era um jogo super importante para ele, né? O Fábio contou uma situação aí que foi legal, né? Todo mundo raspou a cabeça. E ele falou, pô, eu tava de aparelho. Mas o Fábio é loirinho, os olhos claros e tal. Agora você imagina eu, só tinha orelha e pescoço e careca. Mais ou menos como um apresentador hoje. Mais ou menos, né, Edu? Não, meu... Senhor, que bicho feio. Edu, o Fábio lembrou, Edu,
Lembrou, ele tá bem, galera, ele tá bem. Eu tô feliz. Me surpreendeu. Viu? Com detalhes, você viu? Esse não tem Tá como bem, esquecer, né, Fábio? lembrou que ele lembrou até do Fábio Augusto, que tava com ele na jogada. Tá bem, tô feliz. Também. Como esquecer um lance desse também, né? Não dá para esquecer, então, né? realmente foi assim, para quem estava ali, para nós assim, que vivíamos todo dia com o Fábio, assim, né? Foi bem legal ver esse momento, assim. E uma pena que o São Paulo não conquistou o título, né? Porque seria ainda mais marcante com o gol do Fábio. Né? Sem dúvida. O Edu, assim também como não dá para esquecer a semifinal do Paulista de 2000, né? Essa foi super importante, né, para mim, porque o que o Neto colocou ali, cara, é essa situação de nós nos cobrarmos muito, ela é a mais pura verdade, né? Eu costumo dizer que o jogador, ele é egoísta, porque ele sempre quer estar em campo e muitas vezes não estando nas melhores condições. Aquele início de campeonato paulista, para mim, ou aquele campeonato paulista culminando com o título, era o meu primeiro campeonato como titular. Eu tinha jogado o pré-olímpico com o Brasil em Londrina, nós tínhamos sido campeões, e do grupo do pré-olímpico eu era, acho que, o único jogador que ainda não era indiscutível nos seus times. E quando eu volto, o Levi me põe de titular, e tem 2 jogos para mim que são importantes, assim, né? O jogo contra o Palmeiras, que foi o começo do Paulista, que eu também faço 2 gols, e a semifinal contra o Corinthians foi muito marcante também, porque o primeiro jogo nós vencemos, mas eu não tive uma atuação tão boa. E o segundo jogo foi aquele jogo que deu tudo certo, eu fiz 2 gols, e é bem lembrado ainda pela torcida de São Paulo, porque depois de tanto tempo ainda é o jogo onde, em mata-mata, né, foi o último jogo que o São Paulo eliminou o Corinthians. Você lembra quem deu assistência pro primeiro gol ou não? Assistência, aquela conexão ali, ela nunca falhou, nunca. Eu também olhava para a área, via aquele pescoço grande, era só Não tinha como errar. Não tinha. Mas assim, o Fábio, ele sempre, uma das características principais do Fábio era não errar passe, né? O Fábio, ele tinha uma batida na bola, tem ainda, né? Muito boa. E assim, o bacana do treinamento é você realmente conhecer o teu companheiro, né? Então assim, eu já imaginava que o cruzamento do Fábio ia ser bom, e a gente tem uma leitura, né? Tem aquilo de sentir o momento de atacar o primeiro pau ou de esperar. Então, foi um cruzamento ali muito bom, deu tudo certo. E como eu disse, né, para mim foi um jogo que realmente marcou bastante, né? Principalmente início de carreira, jogando um clássico é importante para dar confiança. Você falou do pré-olímpico que você jogou junto com o Fábio, né? Ô Dinho, vai tocando aí, 2 minutinhos você aqui para buscar uma coisa desse pré-olímpico aí que a gente conseguiu. Isso aí, Rafa. Isso aí. Não, eu vou aproveitar só a saída do Rafa aí, vou perguntar para o Neto. Ô Neto, aquele campeonato de júniores de... acho que foi 97. Por pouco, hein? Ali foi uma judiação, né, cara? Foi por pouco, cara. A gente eliminou o São Paulo, né? Eliminamos o Santos, e no último jogo, em casa, a gente tinha que empatar com o Santos para ser campeão, e nós perdemos para o Santos de 2-1 de virada. Mas ali aquele jogo, para mim, até hoje, você sabe, Nelson, que não desceu, sabe? No próprio jogo, assim, no intervalo do jogo, antes do jogo mesmo, eu tava jogando todas as partidas, e naquele jogo o treinador me tirou na véspera, assim, entrando no túnel, ele me tirou outros jogadores também, e depois disso deu uma polêmica geral ali dentro do vestiário nosso, foi bem, bem chato mesmo, sabe? E acabamos perdendo, cara, perdemos o título que estava nas nossas mãos ali, foi chato para a cidade, que eu não sei, vocês podem me ajudar com isso, mas eu acho que foi uma das últimas vezes que eu vi o Luizão completamente cheio. Sim. Teve algumas vezes, poucas vezes também das finais do São Carlos também, mas assim,
Eu acho que não estava tanto, né, cara? Porque na não, época igual não aquele tinha dia, igual espaço. aquele dia não. Igual aquele dia não. Eu lembro no jogo contra o Corinthians também, né? Que a gente tava até comentando do seu gol contra o Yamada, né? O Luizão também tava abarrotado também, né? Tava cheio Tava bem também. cheio, bem cheio. Eu me lembro, acho que de todas as partidas que eu joguei e aquelas que eu sou desde pequeno, eu ia assistir o Grêmio, né, na cidade. Eu me lembro uma vez que o Corinthians veio aqui jogar, fazer um amistoso contra o Grêmio. Para mim foi o dia que mais lotou o estádio. Eu fiquei na última arquibancada em pé o jogo inteiro, lotado o estádio do Luizão, gente até no campo para assistir o Neto jogar. Lembra 91, né? 91 isso, não foi? Foi Por aí, 90. Fábio. Você devia estar também. 90, Você devia estar 91. também. Se eu não me engano, foi 90. Foi no intervalo entre o Campeonato Paulista. No intervalo, assim, da Copa do Mundo. Que teve o São Paulo também, que veio naquela época também, né? O São Paulo foi em 91 e 92, né? É. Também deu bastante Essa fase gente. boa do São Paulo, hein? Fase boa do São Paulo. Lembra do Mário Mas esse- Tilico? Raí fez um gol de cabeça aqui no Luizão. Mas esse do Corinthians era um amistoso, não era nem um jogo. Se eu não me engano, esse jogo aí do Corinthians. Manguinha Uma fez taça dois dos gols invictos, ainda. esse aí ou não? Era a Taça dos Isso. Invictos. Isso. Que depois do jogo, o Neto foi dar uma entrevista, perguntaram pro Neto quem foi o cara que mais bateu na sua vida. E Pinheirense. Joga com o Pinheirense até Ele hoje. fala até hoje do Pinheirense. Porra, Pinheirense bateu nele que nem homem mesmo. Misericórdia. Ó, a Dois gente tava gols do falando... Tá louco? Como é que o Neto ia falar do Pinheirense hoje, hein? Não sei se ele fala ao vivo no programa. Meu Deus. Você mandar uma mensagem pra ele lá. Não, Neto, você lembra do Pinheirense? Vocês estavam Manda, só pra falando gente ver. do pré-olímpico. Eu vou colocar o microfone aqui, mas acho que tá captando legal, né? Tá. Camiseta usada num treino daquele pré-olímpico. Caramba. Olha. Essa relíquia é de Bianca Jean Lourenço, esposa do Ednelson. E tem aqui, ó, Olha show, aí, cara. a legal. assinatura do Luxemburgo ainda aqui, ó. Ó, que show. Assinatura do Essa Luxemburgo. Nem camisa eles aí têm, é- viu, Rafa? Nem eles têm pô, essa camisa. legal. Nem eles Que legal têm. mesmo. Ela foi prestar o vestibular em Londrina, na época, né? E, se eu não me engano, ficou no mesmo hotel ou hotel próximo ao de vocês. Segundo ela tem autógrafo de todo mundo. Do Lucas, ela deve ter um monte. Do Lucas, ela deve ter vários autógrafos. Conta Porque ela essa do confundia o Lucas. Ela confundia o Lucas, ela pedia autógrafo pro Fábio, pro Edu, pedia pro Lucas, depois pedia pro Neto, pro Rafa, depois pedia pro Lucas, depois pedia pro não sei quem, depois pedia pro Lucas. Então, assim, Tadinho. do Lucas ela deve ter uns 600 autógrafos. Mas assim, e ela tem, ela diz que ela tem os autógrafos, né, ainda deve estar na casa da mãe dela, né, ela já comentou várias vezes, porque tem fotos também com o pessoal da seleção pré-olímpica, porque a única foto que queimou foi do Ronaldinho Gaúcho. Foi, puta, justo essa, né? Justo Ô, essa. Glória. Ô, Glória, a minha não O queimou, mais senhor. consagrado. Sua tá lá, Edu. Se eu não me engano, o Edu e o Moser com ela. Ah, foi então legal tá bom. esse- Então o Edu esse- ficou bonito. Fiquei menos feio. Não, o Moser era doído também, misericórdia. Por isso que eu falei que você ficou bonito. Esse pré-olímpico foi bem legal, porque não tivemos um começo tão interessante, tão contagiante, né? Mas aí quando começou essa fase final, nós pegamos o último jogo da fase de classificação, nós pegamos a Colômbia, e a Colômbia era o melhor time do campeonato. Mas era o melhor time disparado, todo mundo elogiando a Colômbia. E, cara, fizemos 9-0 nos caras, os caras foram embora. E o seguinte jogo já começava a fase final. Pegamos a Argentina de Riquelme, de Cambiasso, de Galete, de Pablo Aimar, de Scaloni. E ganhamos de 4-2 deles, aí foi embora. Aí ninguém mais segurou. Mas foi legal, porque assim, você jogar no próprio país, uma competição assim importante, como é um pré-olímpico, né? Se gera uma pressão ainda maior. Mas foi legal que combinou com o título, né? E é uma geração com grandes jogadores, né? Alex, Ronaldinho, Fábio, a Tirson. Quem mais, Fábio? Me ajuda aí. Roger, Naquela seleção. Lúcio.
Lucas, o próprio Lucas, né? Que, pô, o Lucas, eu peguei seleção com o Lucas, Olha o gol, né? sub-20. Olha o gol aí do Botafogo. Glória a Deus por isso. Fabiano. Fabiano, Álvaro, né? Que já jogavam com nós no São Paulo. E, assim, uma geração. Denilson tinha sido cortado, né? Na seleção. E... Legal. O futebol ele é tão dinâmico, engraçado, né? Que nas Olimpíadas o Lúcio era banco, né, cara? Mais tarde se tornou campeão do mundo de titular, né? O que me marcou time muito massa, nesse time foi quando o Roger foi bater uma falta, lembra que o Lúcio deu uma pancada, um soco no Roger lá? Isso aí me marcou muito, Verdade. na Olimpíada já isso. Foi na Olimpíada, né? Foi. Me marcou muito. É que as Olimpíadas, nós chegamos com um ambiente um pouco não, bem diferente do pré-olímpico, né? O Vanderlei estava muito queria perguntar, pressionado. o que mudou do pré-olímpico para as Olimpíadas? Se vocês se lembram, o Vanderlei, ele não fez questão de levar jogador acima de 23 anos, que era uma pressão enorme para isso acontecer. Ele manteve praticamente o mesmo grupo, mudou uma outra peça. O Roger não estava no pré-olímpico, acabou indo. O goleiro também mudou, foi o Elton. E assim, o Vanderlei estava disputando as eliminatórias com a seleção principal. E eu lembro que o último jogo ele perdeu antes de viajar para as Olimpíadas. Então ele chegou lá já com uma pressão muito grande em cima dele, já por não fazer uso de jogador acima de 23 anos e também por não estar tão bem com a seleção principal, né? Então o ambiente estava meio carregado e eu acho que isso atrapalhou bastante. Juntou também ali, né, umas polêmicas que surgiram também no extracampo, né, da vida pessoal do próprio Vanderlei, né? Então tudo foi acumulando ali, né? Mas aí a gente começa a lembrar, né, de como aquela seleção foi eliminada também, né, que na verdade as circunstâncias do jogo, né, de estar com um homem a mais, de ter perdido, cansado de perder gol naquele jogo, por mais que a nossa campanha não tivesse sido das melhores, né, a gente foi eliminado para o time que foi campeão, né, que ganhou de uma Espanha muito forte também. Muito forte, exatamente. E nós fomos eliminados numa situação onde o jogo estava em nossas mãos completamente, né, o jogo todo. Fabiano teve várias oportunidades e teve aquela situação também, né? O cara fez o gol, acabou o jogo, né? Você não tinha como recuperar, gol né? de ouro. Gol de ouro, né? Golden Goal. Então, era para ser aquilo mesmo, né? Mas a coisa que a gente fala, né? O ambiente, às vezes, por isso que a preocupação, às vezes, é muito grande com manter o ambiente tranquilo, calmo, focado, né? Que não hajam essas distrações externas, porque inconscientemente acaba influenciando, né? E atrapalhando, né? Porque os mínimos detalhes são os que decidem, né? Os campeões dos perdedores. Posso pegar um gancho disso aí, gente? Até para falar da importância da Olimpíadas, né? Você vê que a gente lamenta até hoje essa perda desse título, né? Da Olimpíadas aí que o nosso Fábio e o Edu participou. Pegando um gancho relacionado a isso, para você ver como é que é o futebol, né, cara? E muitas vezes eu acho que o futebol, na grande maioria das vezes, muito ingrato. Vocês concordam comigo que o grande sonho nosso, até o nosso sonho eu não digo, mas o objetivo nosso era ser campeão de uma Olimpíada. Vocês concordam comigo isso, né? Sim. Buscamos sempre isso e tal. E aí eu vou entrar numa figura de uma pessoa que, no meu entendimento, devia ser um pouco mais respeitado. E eu não o conheço pessoalmente, eu não sei como é que ele é como pessoa e não estou aqui defendendo ele de maneira alguma, mas eu acho que todos nós, a imprensa, o próprio meio do futebol devia respeitar um pouco mais ele, que é o senhor Rogério Micali. Você imagina um cara que foi campeão das Olimpíadas, uma coisa inédita para o Brasil. Não vou aqui colocar que ele tinha Neymar e companhia, porque Vanderlei também tinha cracaços no time e não conseguiu, entendeu? Eu acho que ele, depois de dois ou três amistosos pela seleção principal, que ele perdeu, pela seleção sub-20, que ele perdeu os amistosos, ele foi mandado embora da nossa seleção, né? E eu acho que isso é lamentável para a gente, sabe? Acho que é o único país que
que as pessoas não valorizam a história é o nosso. A gente vê na Europa, a gente vê na própria Argentina, sabe? Um carinho especial para esse tipo de pessoa, sabe? No meu entendimento, o Rogério Micali, ele podia ser, sei lá, um nada, mas que estava ali na seleção, sabe? Um momento histórico que ele participa, cara. Concordo com você. Eu acho que devia ter um pouco mais de respeito, sabe? E ele fez história na base ganhando uma Copa São Paulo com o Figueirense, cara. Pois é, 2008, então, o cara né? tem... Tirando o São Carlos aqui no Luizão, inclusive. Eu me lembro que o Rick se destacou. O Rick se destacou muito nesse jogo, eu me recordo desse jogo. Uhum. Mas assim, cara, é uma coisa assim, sabe, Rafa, que eu acho que até a imprensa devia dar ênfase, sabe? Vamos investir no nosso time que daqui a 5 anos, né? Exato. E o que sobrar a gente vai investir por agora. E a cidade tem que entender isso. E foi um dos papos que a gente até teve agora com alguns amigos que estão tocando aí com o Grêmio, o caso do Edwin Parato, falando sobre essa questão do novo Grêmio. E a ideia seria essa. Eu acho que se fugir muito dessa ideia, Rafa, vai ficar Falamos normal. muito com ele também, com o Fabinho, viu, Neto, sobre isso. Exatamente sobre isso. Cara. Eu acho que esse é o caminho das pedras. Assim. Exatamente. Deixa eu dar uma passada na nossa live. Muita gente, cara. Vamos ver se eu vou conseguir passar todas as perguntas aqui. O pessoal... Rodrigo, já falei, tá aqui. O Paulinho Chiari, lá da EPTV, tá conosco. O Leonardo Nascimento. O Felipe Veloso. O Daniel Franco. O Dani pipocou. Meu Deus. Meu Deus. louco. Inventou que tem a live do Grêmio, não dava certo. Pipocou, viu, Neto? Pipocou. Já falei pra ele, mandei aqui. Pipocou. Ô, Fábio, não fala que ele é o artilheiro, viu, velho? Não fala que ele é o artilheiro do futebol. Ele já deve ter colocado aí, né? Ele deve ter colocado. Ele manda vídeo pra mim toda hora. Dani é uma figura. Um abração, viu, Dani? Marcelo Maia, Cristiano Alves, Jefferson Ramalho. Esse é um espetáculo, cara. Craque, como cidadão, muito então, lógico. Meu Deus. É espetacular. Nossa. Eu sou fã do Gé. Eu quero o Gé como presidente do Brasil. O Gé, como jogador, era um caça-craque. Como cidadão, ele é um craque. E caçava bem, hein? Muito. Meu tornozelo que o diga, pergunta pra ele. O Junião, José Adilson Júnior conosco, São Paulino também, mandando um abraço a todos. Quem mais? O Gaúcho, o Irineu lá, o Gaúcho tá conosco. O Mário Secre, o Marão. Ei, Marão, hein? Tá perdendo, Marão, mas vai virar, viu, Marão? Calma que dá certo. Ó o Luiz Fernando, Neto. Ouve essa aqui, ó. Você acredita que tomei um gol do Neto? Ele errou o chute e acertou bem no cantinho. Para! Luiz Fernando, antes do jogo eu falei pra ele, Luiz Fernando, não vai dar pra vocês, porque nós vamos ganhar de 1-0. Gol meu e você vai escutar o resto da sua vida. Bingo, foi o que aconteceu. É que o Neto tem uma arma guardada, né, Fábio? O Edu já quer falar do meu dedão. O pé dele é diferente, pô. É que assim, vou te explicar, Rafa. Eu miro para um canto e meu pé vai para o outro. Vai para o outro. É efeito, né, Neto? É um efeito, não um defeito. É um efeito. Diferencial, você entende? Diferencial. Cara, não, é craque, velho. Odair Lima, campeão com o Guarani em 78. Grande Odair da nossa cidade também, ligadinho conosco. O Edson Martins. Daí. Aqui o Luiz Fernando disse que colocou no currículo, viu? O gol que ele tomou de você. É bom mesmo. Foi um dos únicos que eu fiz na minha carreira. O Junião falando do gol do Fábio de cabeça na final do Paulista, a gente já repercutiu aqui também. Quem mais aqui? E o Marão tá mandando aqui, ó, falou tudo, esqueceram dele, tá mandando aqui o Marão, que também participou muito dos jogos lá do São Carlos, na época do São Carlos Futebol Clube. Dinho, você, meu amigo, tá só acompanhando, né? Tá só atento aí. Eu tô só ouvindo aqui as histórias. Hoje aqui, porque, olha, cara, tem que aproveitar, que não é sempre que a gente tem uma oportunidade dessa. Né? Realmente, verdade. O Rafa, o Fábio e o Edu, né, conforme eles mesmos disseram, eles têm uma história, né, uma ligação entre eles aí, hoje até familiar, né? E desde quando jogavam juntos, se entendiam em campo.
Tanto que os dois foram embora de São Paulo na mesma época, né? Os dois foram para a Espanha na mesma época. O Edu acho que foi para o Celta, né, Edu, primeiro? Nós somos no mesmo voo. E aí chegou em Madrid, eu fui para Vigo, o Fábio para Valência. Ah, isso aí. O Fábio foi para Valência, o Edu no Celta, né? Aí eu queria Isso. perguntar para eles, né? Como que foi essa chegada, né? Assim, eu falo assim, vocês, né, tendo essa ligação, um apoiando o outro, né? Um sendo o ombro do outro, assim. De repente vão os dois para o mesmo país e, meu, até a próxima, cada um pro seu Mas lado. cada um numa ponta, né? Como que Foi. foi isso? Foi o Fábio, nós temos a mesma idade, né? O Fábio um pouco mais jovem, meses. Foi assim, uma experiência. O começo ele é sempre tem esse processo de adaptação num país diferente, tem um idioma. Minha esposa, por exemplo, nunca tinha viajado de avião e então assim, quando eu fui vendido para o Celta de Vigo, foi tudo muito rápido. Então, nós antecipamos o casamento, nós antecipamos tudo, porque minha sogra falou, não, a minha filha só vai para a Espanha se ela casar. Então, assim, foi tudo muito rápido, mas a adaptação na Espanha, eu acho que quando você se mentaliza que você vai encontrar dificuldade, que você está indo para não voltar, mesmo com as dificuldades no começo, você vai superando, né? E eu contei com a ajuda de alguns brasileiros que lá estavam, que me ajudaram muito nessa adaptação. Inclusive o Wagner, que jogou comigo e com o Fábio no São Paulo, ele tinha ido alguns meses antes que eu para o Celta de Vigo. E então, assim, tudo é diferente, né? A gente fala às vezes que quando você fica um bom tempo na Europa e volta, às vezes você vai dar uma entrevista e os caras não entendem muito quando você fala. Um exemplo bobo aqui, tá? Na Europa, normalmente, os gramados são gramados padrão e o campo molhado sempre para o jogo ficar rápido. Então, você acostuma com o jogo rápido. Então, no Brasil, antes do Mundial, você jogava no Beira-Rio, que é um gramado, um dos melhores do Brasil, show de bola. Aí, se você ia jogar, sei lá, vou dar um exemplo aqui, nos aflitos, você pegava aquela gramado diferente, grama alta e seco. E isso faz uma diferença enorme, sabe? Então, assim, você vai se adaptando, né? O futebol europeu, ele te ensina muito, principalmente o respeito tático, que no Brasil ainda nós sofremos um pouco, já hoje bem menos, mas naquela época muito mais. E foi legal, assim, eu cheguei também com uma mentalidade, eu joguei Olimpíadas, todo mundo me conhece, eu vou chegar, vou ser o titular, e foi totalmente diferente. Eu comecei do zero, tive que ralar bastante para conquistar meu espaço, mas assim, é uma experiência que foi muito, mas muito legal mesmo de ter vivenciado isso, e acredito que para o Fábio também não foi diferente, né? Exatamente. O Edu falou bem, né? Esse começo, o importante é a mentalidade, né? Porque se a gente vê hoje em dia, às vezes acontece muito, né? O jogador vai para a Europa. Vocês estão me ouvindo? Sim, pode continuar. O jogador vai para a Europa, mas ele não está preparado para esse desafio, né? Porque, como o Edu falou, a gente chega lá, você vai começar do zero, né? Lá você não é ninguém ainda, né? Lá você é uma aposta, você é uma promessa, mas aí você tem que demonstrar, né? Demonstrar que você vale, demonstrar que você merece, né? E sem contar no começo, né? A gente fomos jovens com 20 anos, praticamente para lá, então recém-casados, sozinhos, né? Até se adaptar com a cultura, por mais que o idioma é parecido, mas no começo você encontra bastante dificuldade, né? Com as palavras, para comer, para sair nos lugares. A gente fiquei um mês e pouco no hotel até achar uma casa. Aí até não tinha outro brasileiro no clube, então por um lado é difícil, por outro você acaba também acelerando esse processo, você acaba aprendendo mais, porque é só informação nova, e você tem que estar preparado para isso, né? Para esse desafio, para você conquistar seu espaço, para você
receber cultura nova, receber rotina nova. Mudou bastante ali para mim. Eu estava acostumado, a gente treinava aqui no Brasil, às vezes muito 2 períodos, chegava lá, treinava um período só. Às vezes eu sentia falta de treino, eu falava, nossa, preciso treinar mais, não vou conseguir jogar. Aí chegava lá, o pessoal corria muito mais do que a gente está acostumado a correr aqui no Brasil na hora do jogo. Então aí você começava a entender outras coisas, né? Falar, o pessoal fazia um treino mais longo, um período só, que aglomerava toda a parte, não só tática, técnica, física, tudo num jogo só, num treino só. E aqui no Brasil, às vezes a gente fazia muito treino, mas para encher linguiça, né? Você treina, a imprensa não pode saber que treinou um período só, a torcida vai pegar no pé se treinou um período só. Então, vamos ter 2 períodos, mas você pega o treino que poderia ser feito um período, depois te dá um tempo maior de recuperação. Não, você divide esse treino em 2 e faz 2 períodos, né? Então, que acaba não mudando no conteúdo, mas na ocupação do tempo. Então, é coisa que a gente foi aprendendo, foi adquirindo esse conhecimento lá na Europa e foi ralando, né? Para buscar nosso espaço e também fazer o nosso nome lá nesse futebol que, como tu falou, né? Muito mais tático, muito mais rápido, e existia essa adaptação para você ir para lá, como também no caso, quando a gente regressou ao Brasil, a adaptação novamente a voltar às origens, né, que também é outra adaptação, por mais que você tenha saído daqui, mas você já se habituou em outro lugar, em outra atmosfera, em outra velocidade de jogo, estilo de jogo, né, então, felizmente tivemos essa oportunidade, né, e para o nosso pessoal, né, não só para a nossa carreira, nos trouxe muito conhecimento e valores, né, culturais, não só dentro de campo, né, mas principalmente fora dele, que isso não tem preço, né, então somos muito afortunados por essas experiências. Ô Neto, quase 20 anos depois, né, vocês têm um jogador aí de LNG que foi lá para o Real Madrid, que é o Rodrigo, cria daqui da cidade também. Essa bagagem toda que o Fábio e o Edu nos disseram, você também teve uma experiência lá na Europa também como jogador, né? Como que você lidar com isso, né? Pro Rodrigo, no caso do Rodrigo especificamente. Cara, é uma bagagem transferida para ele também espetacular, né? Pode fazer a diferença na carreira desse menino que foi para lá também, né, Neto? Não, sem dúvida, Rafa. Na minha cabeça existe duas vertentes aí, né? E o mais óbvio é a gente olhar pelo lado da oportunidade, que o Real Madrid é um clube gigantesco, com possibilidades enormes, porque uma vez que você está no Real Madrid, as portas abrem dos outros clubes também, uma vez que você não triunfando lá, você tem outras possibilidades dentro de um cenário positivo, né? Esse na minha cabeça, é o mais óbvio, que é o que 90% das pessoas olham. Mas tem os 10%, sabe, Rafa? Existe um grande problema nesse caminho aí. Nós estamos falando de 2 caras que conviveram e vivenciaram momentos importantes na história do futebol brasileiro, vivenciaram momentos importantes na história do futebol mundial, só que numa era de formação, numa era onde era muito importante a formação do atleta, a formação do homem, né? E hoje não deixa de ser importante a formação do homem, mas é muito mais importante a informação que os homens têm. Então virou uma era da informação. E junto com a informação vem os pontos negativos da coisa, né? Primeiro delas, que você tem acesso a tudo que você imaginar. Hoje com uma facilidade gigantesca. Coisa que na época os dois, e eu também, nós não tivemos isso. E outra coisa é o acesso a algumas pessoas que nem sempre te somam, né? E uma outra situação muito mais complicada que isso é você tendo todas essas informações, você ter que ser maduro. E cada um tem a sua maneira de viver, cada um tem a sua maneira de se portar, né? Então, nós falamos do Rodrigo. O Rodrigo foi para o Real Madrid com 18 anos de idade, né? E ele chegou no Real Madrid com 18 anos, mas sem vivência. Ele jogou no Novo Horizontino, né? Imagina, jogou um mês no Palmeiras. Então, aquilo ficou muito grande para ele, né? Então, a gente, no primeiro ano, estávamos muito preocupados com isso, né? O Edu ficou lá um mês,
Eu fui lá algumas vezes, o Fábio ainda não estava conosco, mas a gente sempre teve uma preocupação grande e blindamos isso, com medo do que poderia acontecer com o Rodrigo, né? E o Rodrigo, no primeiro ano de Real Madrid, ele simplesmente passou por cima de todos, né? Fez 20 e poucos gols no campeonato, foi artilheiro da U-League, que é a Champions na idade, foi artilheiro do clube no Campeonato Espanhol. E aí, no ano seguinte, cara, começou os problemas de lesões, os problemas da idade, né? Porque você imagina, um menino de 19 anos para 20, você ter a responsabilidade de você dar conta do jogo ali em si, o seu treinador é simplesmente o Raul, né? E você treinar em cima do Sérgio Ramos, com isso, com aquilo. Esses caras, o acesso que a gente tem a eles é muito grande. Então, a dimensão que eles ficam é gigantesca. E junto com isso, vem as responsabilidades que uma pessoa, um jogador de futebol do Real Madrid vai ter. E que uma pessoa com 20 anos de idade nem sempre está preparada para isso. Então, é um negócio muito complicado, uma coisa bem detalhada, difícil de lidar. A gente dá muitos méritos ao Rodrigo nesse aspecto, porque ele consegue desligar um pouco desse vai e vem de informações, né? Óbvio que tem uma porção de momentos que ele erra, que é normal, natural, da idade, mas que o mais interessante dessa história toda, Rafa, que para mim é primordial, é a gente não esquecer que quem foi para o Real Madrid é uma criança de 18 anos. Né? Então é muito complicado, é um clube de uma dimensão muito grande, uma responsabilidade muito grande, para um menino que saiu de casa sem ter muita vivência para aquilo, né? É óbvio que ele, é muito bom. Você deve imaginar que para ele, de 20 anos, você ter um Real Madrid nas suas costas é sensacional. Mas ao mesmo tempo também é bem difícil, porque você imagina o tanto de jogador que chega no Real Madrid por ano. Então você tem que estar em nível top o tempo inteiro. E a gente até comentou isso, né, numa reunião que nós fizemos hoje com o assessor de imprensa dele. A gente comentou que chegar no Real Madrid é fácil, entre aspas, fácil. O duro é se manter no Real Madrid, né, no nível do Real Madrid. Então, a gente fala que cada ano é uma luta, né? Cada ano é uma guerra que a gente tem aí junto com ele. A gente fala junto porque, de verdade, a gente vivencia o dia dele. Cada minuto, cada hora, a gente está sempre junto com ele, nas dificuldades que ele passa, na maioria das vezes, nós estamos ali, se não presencialmente, mas pelo menos por telefone. A alegria desses meninos é a nossa, né, Rafa, Ednelson, assim, quando eles sentem, eles estão mal, eles também recorrem a nós, e nós também, obviamente, vamos ficar tristes, mas é aquilo, né? Nós temos que ser o ponto de equilíbrio desses garotos, né? Tanto para o lado positivo, porque às vezes entra a euforia, entra a empolgação e você tem que dar uma pisada no freio, e também quando eles estão passando algumas dificuldades também, que faz parte, né? O futebol não é só vivências boas e maravilhosas, tem muita dificuldade. Na nossa época, nós passamos por isso, nós abdicamos de muita coisa para tentar se tornar um jogador profissional, e esses meninos é a mesma coisa, nesse sentido nada mudou, né? E o Neto colocou bem, cara, hoje as redes sociais, ela te traz conteúdos positivos, mas também traz muita coisa negativa, né? E nossa época de São Paulo, né, a gente tinha aquele cartão e a gente pedia para dar uma travada no orelhão para a gente continuar falando, né? Então, sim, muitas coisas mudaram. A facilidade que esses meninos têm hoje de encontrar as coisas, ela é enorme, né, cara? Sim, sim. É por isso que eu disse que hoje, com toda essa experiência de vocês e preocupados com o atleta, né? Porque a gente tem que ser honesto, né? A gente vê muito empresário, né, Neto, Fábio, Edu, que está preocupado com o dinheiro, né? Recebe o dinheiro da transação, tchau, você faz sua carreira lá e eu vou para outro aqui que está se destacando aqui, não dá atenção, não faz nada. Vocês não. A gente acompanha muito de perto o trabalho de vocês já há algum tempo.
desde quando o Neto começou com a NG, lá atrás, né, Neto? Neto foi meu comentarista, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre esse assunto também. Verdade. Muito legal, experiência espetacular e me ajudou muito. Mais uma responsabilidade para mim. Mais uma, aí, tá vendo? Nós vamos cobrar você agora, Ednelson. Vai ter que... Mas, o Neto, principalmente para você, que a gente conhece há mais tempo, a gente tem que acreditar que o futebol brasileiro está passando também por essa mudança fora de campo, né? Que pessoas de bem estão trabalhando no futebol, porque o futebol com aquela imagem sempre negativa, mas esse clube tem esquema não sei com o que, esse outro é favorecido aqui e ali, mas meu jogador não teve oportunidade porque não tem um empresário, aquela coisa. Então, acho que está na hora da gente valorizar quem é de bem, quem faz um trabalho sério, quem faz um trabalho preocupado com o futebol, com o atleta, com a família do atleta, e começar culturalmente, como você disse, a gente avançar essa etapa também, né? Eu acho que o futebol brasileiro precisa dessa etapa também avançada, e eu estou vendo muito bacana o trabalho de vocês nesse sentido aí já há algum tempo, inclusive. Rafa, você sabe que esses dias nós fomos dar uma entrevista para um cara de BH, que queria bater um papo com algumas empresas de futebol, enfim. E no papo, ele questionou assim para mim, vocês têm alguma referência, né, que vocês têm dentro da classe? Né? Vocês têm alguém que vocês acham que realmente são pessoas que vocês miram, né? E ali naquele momento, eu confesso que eu parei para pensar, cara, assim, eu vejo óbvio que a gente vê muitas empresas aí tendo sucesso, e a gente fica super feliz por isso, de verdade. Porém, cara, o objetivo nosso é diferente, sabe? Porque o sucesso, para que a maioria das pessoas enxergam, né, seria o jogador estar em clube grande, o dinheiro entrando, né, Rafa? Não podemos também aqui ser hipócritas. Esse é o sucesso das pessoas. Isso é importante. E nós, cara, e é engraçado porque quando você se recorda bem quando eu abri essa empresa e tal, e eu nunca fui um cara de escolher. Você vê como são as coisas, Deus é tão generoso com a gente, às vezes, que eu nunca escolhi quem que eu queria trabalhar. E as coisas aconteceram. Por exemplo, meu sonho sempre foi montar a empresa, eu, Edu e o Fábio. Porque isso era uma coisa de infância. Então, para mim, era muito gostoso isso, sabe? Primeiro, por prazer de estar com as pessoas que eu mais amo, que são esses dois que sempre esteve na minha vida. Em todos os momentos da minha vida, eu lembro deles. Então, para mim, foi muito positivo. Agora, o mais legal dessa história toda, Rafa, é que mesmo sem combinarmos, a ideia que nós temos de futebol é que as pessoas precisam pararem de tratar o jogador como atleta. Tem que começar a tratar o jogador como ser humano. Exatamente. Eu acho que é esse o nosso dever. A gente tem que entender de todas as situações comerciais, obviamente. Nós precisamos entender do jogo, obviamente, mas mais do que isso. E aí que eu acho que é o nosso ponto de diferença. Que nós entendemos de cada um deles, porque cada um tem a sua maneira de ser. Então a gente, de vez ter uma porção de atletas e aquele tanto de gente, que nem... Esses dias me ligou um empresário amigo meu e, porra, Netão, tô com 300 atletas, eu tenho que empregar 150. Eu falei, boa sorte. A gente não quer isso, sabe? A gente quer ter o mínimo possível, mas a gente conseguir dar um serviço de qualidade para esse mínimo, sabe? E não é um serviço de qualidade como profissional de futebol. Não, cara, a gente quer dar sequência na vida deles. Vou dar um exemplo aqui para vocês. O João Paulo de Fábio, que é daqui de São Carlos, foi um atleta nosso. Hoje nós colocamos ele para trabalhar no Corinthians. Ele é o treinador do Sub-11 do Corinthians. O Gatti, que foi atleta nossa, nós colocamos ele para trabalhar na Votuporanguense como diretor de futebol. Né? O próprio Clebão, que é um atleta que eu particularmente, é um das coisas um dos caras que eu mais gosto, é o Clebão, e um dia eu liguei para ele, Kleber, vem aqui, eu quero conversar com você, quero tentar te recolocar, só que aí acabou que ele não veio, a gente tá até hoje esperando, viu, Clebão? Fica a dica. A gente quer dar essa Vamos sequência, cobrar o sabe? Clebão. O próprio Gé. Então, eu acho que essa é a diferença, Rafa. A diferença é nós tratarmos as pessoas como elas merecem ser tratadas, e mais, como a gente gostaria de ser tratado. Sem dúvida, Neto.
Na nossa live aqui, ó, o Lori Silva tá aqui conosco também. O Alex Júnior, o Vagnão Talibã. Quem mais aqui? O Cristiano Matiasi. Edu e Fábio. Ô, Cris, rapaz. Segura que o Netão tá fininho, tá voando, hein? Mandou o Cris aqui. Não, Cris, é ilusão de ótica, fica tranquilo. Fábio Luquezzi, o Adenilson Espósito, mais uma vez por aqui. A Cristina Silvestre na nossa live Rock Esportiva desta quinta-feira de Nelson Simonetti. O Rafa, ouvindo assim, o Neto falar sobre gestão, né? Eu já falei outras vezes assim, eu sou formado em administração também, eu gosto muito dessa área de gestão, né? Uhum. E principalmente a gestão voltada para o lado humano, né? Uhum. Tanto que o meu trabalho de conclusão de curso é a dificuldade da escuta dos gestores, né? Então, eu acho que essa humanização da gestão faz uma grande diferença, porque com o Rodrigo, por exemplo, eles estão com um diamante na mão, né? E aos poucos está sendo lapidado, né? E se for feito de qualquer jeito, eles acabam perdendo. E o Rodrigo acaba perdendo também, né? E o mesmo cuidado que eles têm com o Rodrigo, eu vejo que tem o cuidado com o Leandro lá no Japão também, né? Que já é um cara já rodado. Então, assim, é uma coisa assim, admirável essa gestão, né? Essa gestão voltada para o lado humano, né? Eu repito, né? Sofri bastante com as lesões, o clube sempre me respaldou, sempre me apoiou, sofreu junto comigo, a própria torcida. Até hoje sempre recebo mensagem de carinho, que sofreu comigo e lembra também do meu esforço para recuperar sempre o quanto antes. Então, isso é de a gente valorizar também, né? Coisa que no Brasil não acontece, né? Só se vê o resultado, só se vê independente da forma que ele é conquistado, né? Então, não podemos olhar só para isso, né? Tem muitas coisas que acontecem por detrás, né? Que muitas vezes tem o seu valor, mas que não é reconhecido, né? Muito bem. 22 horas, mais alguma, Dinho? Um elenco muito competitivo, mas sem grandes estrelas assim. Ele conseguiu, né, com base no trabalho, com base no desempenho de cada um, naquilo que a gente fala, né, do conhecimento daquele plantel que ele tinha nas mãos, né, os jogadores também numa hegemonia muito positiva, então fortalecemos junto e que no final acabou conquistando aquele título sonhado ali também, que hoje a gente está na história daquele clube, né, por essa última liga, né, na verdade, que eles conquistaram também, né, que desde então também não aconteceu. Muito bem, 22 horas e 22 minutos, o Felipe Toledo, o Jorge Leonardo Santos, a Vera Lúcia Pepino conosco também, tia da minha esposa, tá ligadinha aí com a gente. O Riquelme Nascimento também conosco, lá da Argentina, ó, pensa que... Vamos longe, viu, Neto? Pensa que... Vai, isso aí. Vamos fazer história. Ô, Neto, por que você não quer mais ser comentarista, cara? Você comentava tão bem, trabalhou comigo na equipe do Zanetti, velho. Puta, era bem legal. Era cara. espetacular, Zanetti, pô. eu lembro do Zanetti. Puxa, mas na verdade não é que eu não quero, eu nunca recebi convite mais, tá? Tá convidado Detalhe, agora já. Anota aí, hein? Anota aí. Mas, puta, era muito bom, né, Rafa? Foi legal, cara. Eu aprendi bastante ali, porque é engraçado isso, porque às vezes, quando a gente vai assistir os jogos, a gente vê o jogo mais por uma questão individual, né, Rafa? Por conta das captações e de análise do atleta em si. Mas ali não, ali você vê o jogo como uma forma mais coletiva, porque você tem que falar do coletivo, né? Então, puxa vida, foi muito legal. Não, agora não vai faltar convite, não. Agora eu quero ver, tá enrolado, bichão. Eu tô sentindo que eu caí, hein? Oi? Eu tô sentindo que eu caí, né? Não, jamais, Nelson. Você não cai nunca, você é o capitão, fica tranquilo. Trabalhamos com 2, até 3 comentaristas, não tem problema. Vamos fazer uma trinca aí se precisar. O Giba tá com a gente também. Hoje não pôde. Tridente, olha o tridente aparecendo. Olha o tridente aí. Ah, Edu, você pensa que é só você que faz parte do tridente? Vai. A gente cria o nosso, não é, Rafa? Opa, vambora. Vamos criar o nosso aqui agora. Tridente São Carlense agora. Exatamente. Meus amigos, olha, quase 2 horas de live, a gente ficaria aqui mais 2 tranquilamente, cara. Que papo muito agradável, sensacional.
E uma oportunidade ímpar para a gente também, como Rock Esportiva, poder falar com vocês. Ídolos, né? A gente acompanhou a carreira de vocês, torcendo, o Ednelson mais torcendo para o clube de vocês, mas pela seleção a gente se une sempre. Tem um chaveiro da seleção brasileira desse pré-olímpico. É que não tá dentro do carro aqui. Eu fui buscar a camisa lá e não peguei o chaveiro.